o pessoal vai achar que eu coloquei aquela imagem por causa disso, ou pra chamar atenção por causa disso e tudo mais, né? Mas na verdade o vídeo já tava no ar desde manhã às 11, a hora que eu fiquei sabendo. E daí as pessoas, umas disseram que assim, tá se aproveitando do que aconteceu. Tá na internet, tá sujeito a tudo. Outras disseram que, previu alguma coisa, né? Não se sabe. Mas isso já tinha acontecido outras vezes. Aconteceu uma vez que eu coloquei uma imagem do Cristo Redentor na capa de um vídeo, né? Era o Cristo Redentor bem grande, assim, de braços abertos. E nesse mesmo dia teve uns deslizamentos lá no Rio de Janeiro, onde teve até muitos desencarnes, né? E a pessoa ficou pensando assim, puxa vida, ele colocou bem no dia. E eu, né, não foi de propósito, óbvio que não tinha como saber. Mas às vezes, né, o nosso subconsciente está mais ligado na frente, enfim, não sei, são coincidências, por mais que elas não existam, né? Mas a gente pode estar conectado também com questões do futuro, né? Vamos chamar aqui, então, nossos membros de vídeo. Vamos ver como é que eles estão. E que bom que vocês estão gostando dos vídeos para membros. Ficaram um coletivo no Líbano, né? Islam. Provavelmente. Eu botei desfavorável a minha câmera para eles. Olha só como é que tá. Viu, gente, como a mágica da edição ajuda bastante, né? Olha só a diferença dessa imagem para esta aqui. Vamos ver quem vai... Chris Kidd! Seja muito bem-vindo, Chris. Sim, olá. Agora sim, todos se comunicam e ninguém se entrumbica na nossa conferência. Deixa eu só reativar a câmera aqui para vocês. Muito bem. Hoje vocês viram que eu coloquei num ângulo não muito favorável à câmera, né? Mas considerem um pouquinho. Então tá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa querida Conferência da Paz, aqui com nossos membros de vídeo. Quero mais uma vez que vocês tragam os assuntos. Eu, hoje, na gravação do Amor 360, com a temática do Dia dos Pais, né, que é domingo, foi muito inusitada as gravações, né? Foram lindas mensagens da parte da Cláudia, da parte da Ione, que são conhecedoríssimas da constelação. E aconteceu também do Jordelei. O Jordelei, depois, canalizou até o mentor Ignaz no final do Amor 360. E olha, foi uma coisa de louco, foi muito bonito, muito, muito legal mesmo. E, gente, aí o microfone da Ione não funcionou. Vocês lembram que a gente teve problema de áudio na conferência passada? Pois é, o microfone da Ione não funcionou. Então, e eu só fui descobrir depois. Daí eu fiquei bastante chateado, mas... Daí eu vou pegar um dos áudios da câmera para substituir. Vai ficar com a qualidade ruim. O pessoal vai reclamar bastante, vai sair do vídeo. Mas paciência, o conhecimento que foram passados lá, felizmente se salvou pelo áudio das câmeras. Ruim, mas paciência, né? Vai ser só quando a Ione falar, então. Paciência. Pessoal, vocês gostaram do primeiro Amor 360, o quadro da Monize? Eu gostei, ficou muito bonito. Eu gosto muito desse tipo, assim, de quadro, assim, sabe? Que todo mundo tá conversando, muita vontade. Então, para mim, foi muito legal. Parabéns. Ah, que bom. Pode Eu ser que só achei tenha... muito leve. Leve? Eu achei que ficou uma conversa muito espontânea, então se tornou de uma forma não muito forte, não muito agressiva. Mesmo que o assunto levasse a fatos, né? Às vezes assustadores, como foi o caso da Cláudia ali, mas eu acho que a coisa ficou bem leve mesmo. Parabéns, gostei muito, amei o formato. Que bom que vocês gostaram, pessoal. Eu só não garanto que o programa vá continuar existindo por muito tempo. Pelo menos não naquele formato lá, porque ele dá um trabalho logístico muito, muito grande mesmo, muito grande mesmo. E sem contar de edição, eu estou pensando num outro formato que continue mantendo a interação entre 4 pessoas, porém de uma outra forma que seja sustentável.
pro lado da produção. A princípio tem só mais 2 programas que vão ir ao ar, certo? A princípio. Uma pena realmente, mas a princípio só mais 2, ou a menos que eu ache alguma mágica para aliviar os encargos da produção deste programa, né? Vamos ver. Muito bem. O Cris ia participar conosco hoje das gravações, mas também não deu por questões técnicas. Mas na próxima vez ele participa. E o próximo tema, pessoal, é um tema muito pedido por vocês. O do domingo depois do dia 9, o outro. O tema é as civilizações avançadas do universo, as hierarquias planetárias, o comando da Terra, né? O comando espiritual da Terra, o comando espiritual do Sistema Solar. E daí, claro, vou chamar o Delcy Jardim, o Jordelei, eu e o Hélio. Vai ser bem legal esse programa aí. Esse vai ser muito bom. Estou abrindo agora para perguntas de vocês. O Aslan disse que antes de mudarmos, né? Pergunta eu não tenho, não, mas eu queria conversar uma coisa com vocês aí. Ontem, o Cris citou na meditação mundial a questão, futuramente, as pessoas nascerem sem os caninos, né? Pela evolução, né? O meu filho, quando os dentes de leite dele nasceram perfeitos. Quando nasceram os permanentes, ele nasceu sem os 2 laterais. Então, eu fui com ele um era assim, nasceu com formato igualzinho num grãozinho de arroz. E o outro não tinha o lateral. Aí fui com ele ao dentista para ver o que estava acontecendo, né? Nunca tinha ouvido um caso assim, então fui olhar. Ele falou, não assusta não, isso é evolução. Ele não tem o lateral. Um é um grãozinho de arroz, o outro não tem. É interessante. Isso há 40 anos atrás, hein? Sim, e agora está com mais frequência, né? Na verdade, futuramente, realmente, bem futuramente, né? Mas o processo evolutivo, ele tem que começar em algum lugar, né? Porque esse genes, vamos dizer assim, essa mudança no genes do DNA, ele tem que se propagar. Então ele começa pequeno e vai aumentando, e o índice de crianças que estão realmente nascendo sem os caninos são muito grande, mas não necessariamente essas pessoas que nascem sem o canino, não necessariamente elas não deixam de comer carne, mas já é um indício evolutivo, porque aí também tem uma mudança cultural, porque muitas pessoas ainda se alimentam de carne por questões culturais também. E facilidade e mal entendimento de como acontece a absorção de proteínas no corpo e enzimas também. Mas é isso, é igual o Carmen falou, eu não gosto de ficar falando muito nesse assunto, porque eu não gosto de levantar bandeira nenhuma, mas eu sou vegetariano, assim, não sou vegano ainda, realmente. Você sabe que mineiro é difícil de parar de comer queijo, muito fácil, mas eu procuro ter um pouco mais de consciência de comprar queijos de fazendas que deixam as vacas mais felizes, né? A gente brinca que é queijo de vaca feliz, porque elas não se submetem, você tem que tomar o leite dela para fazer o queijo, porque, como diz o próprio Cortella, a vaca não dá leite, a gente que toma dela. E aí a gente, pelo menos, a gente procura consumir um pouco, ter um pouco mais de consciência na hora de consumir e entender que aquela fazenda trata os animais, pelo menos, de uma forma mais vamos dizer assim... humana, né? Entre aspas. Assim, né? Sem confinamento,
Como o ovo também, eu ainda me alimento. Opa, eu acho que o Pava caiu. Espera Pois aí é, voltar. quando fala dessa mudança dos dentes, eu me lembro na hora da vida no planeta Marte, né? Que o Ramatiz, ele fala Pois é. que a dentadura dos marcianos, né, são diferentes justamente porque eles têm uma outra alimentação, né? Acho que é a alimentação, a última que eles têm Sim. são sementes, se não me engano. Alguma coisa assim, né? É. E que daí eles não têm mais nem caninos, nem certos tipos de dente que nós temos. Sim. E modificou totalmente. Inclusive, os dentes são perolados e são muito bonitos e alinhados, né? Até porque eles não estão na parte do karma que nós temos aqui na Terra, né? Que aqui na Terra nós não temos muita opção de escolha de fisionômica, né? Lá eles já não têm mais esse karma fisionômico e podem realmente moldar muito mais o corpo deles conforme o que eles gostariam que fosse, né? O que se sentem melhor sendo. Então, faz bastante, com toda certeza, né? Com a evolução vai acontecendo, vai modificando os dentes. Que nem aquela outra osso dentro do corpo, né? Que é do cérebro, que é aquela borboleta, né? A gente fez um vídeo uma vez, né, Cris? Que aquela Sim. borboleta, que todas as vezes ao longo da história que mudou a inclinação daquele osso que sustenta o cérebro, houve um grande salto na evolução do ser humano, Isso. né? E que eles já estão vendo indícios de que está começando a ter um novo inclinamento nesse osso. E daí, então, vamos ter um grande outro salto, né? Porque todas as linhas humanas que teve na humanidade, né? Elas tiveram sempre a mesma inclinação, mas quando mudava a inclinação, mudava a linha humana, né? E começando a mudar uma nova inclinação agora, nós, com certeza vai mudar todo o nosso organismo, os dentes, outras partes e tudo mais. Porque eu acho que é um karma, assim, bem... Um karma. Não deixa de ser um karma, né? Ter os dentes, né? Ter dentes. Eu acho muito estranho, desculpa falar, mas eu acho estranho, né? Imagina essa. Não, tudo bem, pra quem nunca teve problemas, assim, com dentes e coisas do tipo, até é mais sustentável, mais fácil e tudo mais. Mas eu acho, assim, muito estranho ter dentes, sabe? Não sei se é porque eu já quebrei muitas vezes os dentes e sempre tive problema com isso, né? Se o dente da frente é quebrado aqui no colégio, depois caía, tinha que colar e usar aparelho, e a tortura do aparelho, e depois tirar o aparelho, botar de novo, e até aquele que bota assim, ó, sabe, que engancha aqui, prende lá atrás, fica com a coisinha puxando assim, até esse eu já tinha que usar. Então, talvez seja por isso, né, que eu acho. Mas é isso mesmo, né? São formas de energia. Pode falar, Miriam. Eu acho que a primeira coisa que a gente vai mudar agora nessa transição vai ser a orelha. Com esse uso constante de máscara, até o final a gente já está assim, duas asinhas de caminho aqui, ó. Porque, pelo eu acho que amor o de Hélio, Deus, então, já ninguém tá aguenta. na frente. O Hélio deve estar na frente já de Ele nós. Ele já veio preparado para a pandemia. Que coisa séria. Mas é interessante. Eu realmente não lembro qual o centro de pesquisa que eu li isso, mas eu deveria até ter procurado hoje. Mas eu realmente não li porque eu não lembro, porque realmente é muito interessante esse dado e mostra como a gente vai se adaptar com a questão de alimento, né? Eu lembro uma passagem do Carran, que o Carran ele se apresentou como médico, então ele veio nos avaliar. Então, só que aquilo foi na década de 75, foi na década de 70, foi 75, se eu não me engano, o primeiro livro da Bianca. E a avaliação dele é justamente sobre a capacidade, porque, na verdade, igual o Pava falou, esse karma, vamos dizer assim, esse projeto que se apresentava nos anos 70 e ainda continua, o corpo humano era apto a comer carne, era propício a isso, né? E aí essa mudança começou mais ou menos nos anos 60, mas como ele veio aqui avaliar, então ele estava avaliando justamente. Agora, ele não falou o porquê dessa avaliação e se a gente continua, como a gente continuaria, né? Mas
uma vez que ele veio aqui e falou, olha, o corpo realmente, e não tinha como negar essa informação, entendeu? Por isso que muita gente se confunde com esse, com esse pequeno pedaço da história do Carla e Bianca, mas é nesse sentido, sabe? Ele veio aqui justamente porque o corpo realmente era apto a comer esse tipo de coisa, mas havia necessidade até da ingestão da proteína animal, né? E havia necessidade para o corpo. Por falta de conhecimento, sim, mas totalmente por falta de conhecimento. E comodidade cultural, automaticamente, quando você não tem a consciência, né, o conhecimento de como o processo é feito, isso impregna culturalmente em qualquer civilização, e isso vai passando de pai para filho, enfim, vai se prorrogando até essas mudanças começarem a acontecer, e aí as pessoas começarem a te questionar, e é isso. Mas é um processo, igual eu falei, eu não gosto de ficar falando para não levantar bandeira, porque acho que qualquer tipo de bandeira limita qualquer tipo de possibilidade. Mas eu ainda, igual eu falei, eu me alimento de ovo, de galinha feliz, de queijo, de vaca feliz, mas eu alimento de mel, e geralmente as abelhas não ficam muito felizes quando pegam o mel, porque o mel também é um derivativo de animal. Mas é isso, mas eu tento diminuir bastante esses 3 itens que eu ainda consumo, e principalmente a abelha, porque realmente eu gosto muito de mel, não só o mel, mas tem o própolis, tem a geleia real, e aí, enfim, tem outras coisas, mas eu realmente tento usar a consciência nesse momento e saber a procedência daquele ovo, porque realmente a gente tem que trazer essa consciência, né? Que são seres incríveis, são seres que, quando você consegue enxergar o reino Deva, os seres do reino Deva, aí você para realmente e pensa, uau, porque na verdade parece que a gente que é um intruso nesse planeta. Então, quando você deixa de usar a consciência nesses momentos de consumo e tenta, né? Mas é igual eu falei, é uma mudança por você, né? Você pode começar a mudar, porque a melhor maneira é o exemplo, não que você vai imprimir isso ou queira que as outras pessoas sigam o que você está fazendo, mas a melhor maneira é o exemplo. Então, é isso, tentar trazer um pouco de consciência. Eu pretendo ver se, depois que eu conseguir acabar de superar esse problema do cigarro, que ainda está muito recente, né? Vai fazer agora 4 meses. Parabéns! Uau. Obrigada. Estou resistindo e melhorei muito, muito mesmo. Tenho sentido uma ajuda espiritual muito grande nesse processo, porque eu tenho pedido muita ajuda. Realmente eu tenho tido essa ajuda, e hoje eu sinto muito pouca falta de cigarro. Não digo que totalmente, mas sinto pouca falta. Sabe? 1 vez, 2 por dia, para quem fumava 20, 30 cigarros por dia, Que você sentir progresso. falta, né? É uma coisa que, graças a Deus. E uma outra coisa também que me aconteceu depois que eu parei de fumar, que eu estou sentindo um chamado muito grande. Eu não estou conseguindo ainda me localizar, sabe? Para onde me direcionar. Mas eu estou sentindo um chamado de um trabalho, sabe, maior do que eu faço em prol do ser humano. Eu sempre gostei muito de causa humanitária, essa coisa, sempre gostei de ajudar. Minha vida sempre foi de ajudar. Mas agora eu estou sentindo falta, eu estou sentindo uma intuição mesmo, é uma coisa que vem, eu não sei explicar, ela vem muito de dentro, muito, Miriam, sabe? tu gosta de receber visitas? Gosta de receber visitas? Eu gosto. Gosta de receber imigrantes? Gosto. Quem sabe temos um trabalho para ti nos próximos 2, 3 anos, né? Olha, Receber os quem imigrantes sabe? que virão para o Brasil.
Ou estaremos aí, né? Porque São eu acho apenas que 900 milhões. Pois é, ué, quem sabe se não cairão aqui. Eu moro aqui a 14 quilômetros de onde a Bianca foi abduzida, né? Foi aqui no É, quintal da minha casa, mesmo, né? Santos Dumont, não vai? Não, Eu acho foi que é Matias Barbosa. Foi Matias Matias Barbosa, isso mesmo. Barbosa. 14 aí pouco mais ao quilômetros. norte. tem um ponto magnético aí, né, Cris? A gente tava descobrindo. Cara, isso é muito interessante, são as linhas de lei, e aí eu estava pesquisando para continuar o estudo da câmara de ressonância quântica, a famosa câmara, e eu voltei a pesquisar, e aí quando eu achei isso, passa bem em cima tem uma das linhas, né? Santa Maria também não fica fora, não, passa muita linha ali em cima. Passam Mas duas BH, linhas aqui. A gente vai sim, fazer um vídeo. Vamos ter que fazer um vídeo mostrando direitinho essas linhas no país, para que cada sim, pessoa veja o que passa na sua cidade, assim, porque tem as linhas geomagnéticas da Terra, tem as formas geométricas, né, que sim, passam dentro da Terra e aonde que elas encostam na superfície. Tem as linhas das pirâmides, né? sim, de E, Gizé. e passam De por Gizé. todo o Brasil. E diga uma coisa, ali em São Paulo, e ali em São Tomé das Letras, né? É o local de Sul maior de Minas. interseção de linhas. Mais Só tem 2 exatamente lugares em na Maria América da do Fé. Sul. Lá é um deles. De maior interseção Lá é um de todas deles, as linhas que tem de energia, né? Por isso São Tomé das Letras é bem famosinho. Mas o ponto mais certinho mesmo, eu dei uma minerada aqui falando certinho, né? Mas o ponto mais exato é Santa Maria, Maria da Fé. É uma das cidades mais frias de BH, por ser muito alta, tá no topo da Serra da Mantiqueira. É muito frio lá. E realmente ali é o grande centro. Né? Quer dizer, é tipo um distrito, né? Não chega a ser bem em cima ali, mas é uma região, aquela região toda do sul de Minas, realmente é muito energética. E eu não sabia disso, só fui saber agora. Juiz de Fora também, Miriam. Juiz de Fora fica num ponto muito interessante. Fica. E é justamente, tem uma linha justamente onde passa ali, né? Onde o Carrão apareceu ali. São corredores, né? São corredores energéticos. São corredores. Essas linhas são corredores energéticos, né? Que fazem um link com outros grandes pontos da Terra. A gente vai mostrar no vídeo, chakras da Terra. Vou querer ver um mapa disso certinho. Há uns tempos atrás, meu primo estava vendo pela estrada com a esposa dele, e esse povo, assim, muito materialista, não acredita muito, acreditando, né? E vem os dois, de mão dada, ele já tem 70 e poucos anos, ela 65, vem os dois de mão dada. No entardecer, de repente, eles olharam para um lado, uma nave baixou. E, assim, uma certa distância deles. Rapaz, eu outro dia ainda estava conversando, eu tô indo para baixar perto de mim, eu baixo perto de vocês. Eles nunca chegaram em casa tão rápido, nem para trás olharam, mas correram. Até hoje, não saí para caminhar por causa disso. Falei, gente, eu doida para ver. Muito bem, vamos ver aqui o que os queridos membros nos trazem. Muito eco, né? Eu concordo com você. Bom, achei muito bom o programa, que bom. A Enlight TV, como ficaram os planos? Estão pro fim do ano os planos. Espero que ainda esse ano entre no ar. Depende bastante da minha mãe, porque é ela que vai operar. Né? Porque ela tem que aprender tudo direitinho, né? E o programa é muito complexo mesmo. Até que aprenda direitinho. Não só eu estou ensinando, mas também tutoriais do programa, né? Os arquivos, treinar tudo bem direitinho para que comece a acontecer. Então, acho que só quando tiver tudo bem treinado, já funcionando assim naturalmente, né, que possa continuar naturalmente, daí começa assim a ser transmitido. Eu espero que ainda este ano. Ainda faltam também alguns equipamentos que estou esperando chegar. Muito mais está por aí, está por vir.
Tem também aqui a ideia de que seja uma videoconferência, o Amor 360, né? É uma grande possibilidade. É uma possibilidade, sim. Certo? Que eu vou pensar bastante, aliás. Agradeço bastante a sugestão. Esta eu vou levar para uma pauta prioritária. Vamos ver aqui. As crianças estão vindo mais conscientes com a preservação da natureza, com certeza, né? Porque cada vez espíritos um pouco mais adiantados, né? Encarnam em comparação de antes, com certeza. Inclusive, como disse nosso outro querido membro, muitos optam por não comer carne, né? E os pais acabam forçando que coma carne quando criança, né? Mas realmente, muitos não vão querer comer carne. Acho que todos não vão querer, a maioria. Antigamente já era um pouco mais difícil a criança querer comer carne. Não tem muito a ver com a relação de avanço que ela tem, né? Só em alguns casos, sim. Mas acredito que a gente vai ver cada vez mais as crianças não querendo comer carne. Mas eu vejo, sempre que eu ia em restaurantes, coisas, eu via o quanto que a criança era forçada a comer, né? A carne. Goela abaixo, para não falar em outras palavras. E comigo também não foi muito diferente. Eu me lembro que só que quando eu era pequeno eu não comia nada. Eu só tomava coisinhas, não comia nada. Eu me lembro que todo santo almoço era uma briga, era uma coisa louca, porque eu detestava. E eu me lembro que me davam comida à força, porque eu detestava comida. Eu também. Também, Cris? Também, nossa, eu dei muito trabalho. Eu não gostava de nada. Eu bebia água. E não, realmente, e a carne também, mas a carne, a minha mãe nunca me obrigou a comer carne, mas eu tinha irmão mais velho, né, e aquela coisa, você vai morrer, por isso você fica doente, então aquela coisa que, mas eu nunca gostei, aquelas coisas, né, mas eu nunca gostei de carne mesmo, então eu comia carne disfarçada, né, que aí depois que eu fui cair em mim, assim, né, tipo, cair a ficha que eu gostava mais do tempero, porque eu comia linguiça, salsicha, a pior carne que tem, embutido, né, que era hambúrguer e tal, então você não comia carne, eu comia o tempero, e aí, porque eu detestava o gosto da carne, sempre detestei, então se não tivesse muito camuflado, eu não conseguiria comer. E aí, por isso que eu sempre gostei de especiarias por causa disso também, porque a minha comida era muito temperada para disfarçar o gosto, assim, quando eu tinha carne, mas então eu comia carne bem disfarçada, mas até um dia que eu falei, epa, isso não vai mais. E pessoal, vocês se lembram que a gente fez uma meditação mundial falando do Qi, dos alimentos? Pois é, perdi 32 inscritos naquela meditação mundial. Porque onde já se viu, né? Medir carnes, medir isso, né? Medir de onde já se viu, né? Enfim. Mas sim, né? O ovo é um dos alimentos com maior Qi, né? É verdade, um dos alimentos com maior Qi, como diz a Shirley Marx. E o Island disse que teve 6 dentes siso. Isso que é juízo, hein? Isso que é ter juízo. E 4 em cima e 2 embaixo. diz que é pré-histórico. Mas sabe que eu acho que eu tive que arrancar 4 dentes, eu tive que arrancar para ter espaço para tanto dente, né? Isso é uma arcada arcaica que eu tive que arcar. É mais ou menos assim. Pois é por isso que eu digo, né, a evolução vai perder, que nem diz também, né, que com o tempo a gente ganha telepatia, nem vai mais precisar nem de boca. Por isso que quando vê aqueles ETs, aquele estereótipo do ET, tem uns olhão e uma boquinha que quase não existe, né? É verdade. Muito bem. Deixa eu fala que os sisos e certos dentes representam antepassados e algumas relações com família, coisa do tipo. Não sei direito como que é, mas dizem que o siso seria pelo lado dos avós ou tataravós, não sei, mas talvez seja um assunto aí. Pois é, ou quem tá muito indeciso. mas tem essa ligação, né? Dava uma boa estudar pra fazer um vídeo, ligação dos dentes. Eu sei que sonhar com perder dentes tem alguma ligação com a mãe, já me disseram isso.
mas eu nunca estudei a fundo. Vamos ver aqui. Já tentei parar de comer carne, mas vi que pra mim ainda não dá, diz a Annelise. Sabe que o Sadhguru, ele diz quanto a isso, né? Porque perguntaram pra ele já, comer carne, né? Como que fica comer carne? E eu me lembro que ele falou que todos na natureza têm o direito de se alimentar, né? E a gente vê em todas as categorias da natureza e todos os ramos de animais que uns comem os outros, né? Uma cadeia come a outra, uma espécie come a outra. E assim vai na natureza, mas nunca na natureza, digamos assim, né? Há a questão do desperdício, digamos assim. Não é aquela questão do matar para, né? Para se manter vivo, é para se satisfazer, é para manter o seu funcionamento, manter o seu corpo, né? Não para nem excessos, nem para esbanjar ou coisa do tipo. Então, ele diz que, né, que quando é para nos mantermos, é válido. O que não pode é desperdícios ou, né, fazer com que isso seja em vão ou de graça, né? Isso no caso das pessoas que se alimentam de carne, né? Claro que... Porque ele também diz que, por exemplo, os vegetais, por mais que eles não aparentam estar sendo machucados, danificados, para o reino vegetal eles sofrem da mesma forma. E ele diz que tem inúmeros estudos que mostram que os vegetais, inclusive, gritam em uma frequência que os nossos ouvidos não escutam, né? E que ele até deu o exemplo de uma árvore, que quando o elefante vai comer as folhas de uma árvore, né, as outras árvores ao redor começam a produzir uma substância nas folhas para que fiquem amargas, para que o elefante pare de comer, né? Ou seja, uma planta ainda avisa as outras, né? Sabe-se lá se é por compostos químicos no solo, que é o que mostrava as pesquisas, né? Que elas largavam um composto no solo quando as folhas eram mordidas. E esse composto químico era detectado pelas outras plantas que começavam a produzir isso nas folhas e para que os animais parassem de comer. Outras, inclusive, começavam a abrir espinhos, né? E tudo mais para se proteger, para se defender. Ou seja, as plantas já têm uma inteligência por trás que se defendem, se mantém, né? E em algumas frequências, muitas plantas gritam também, né? Então não teria, assim, muita diferença na questão do alimentar-se vegetal ou animal, né? Apenas que, claro, a gente julga que tem níveis de consciência diferentes, né? Mas em ambos os casos nós estamos, né, comendo uma vida, digamos assim, que estava em andamento, em processo, né? É claro que existe a questão do servir, né? Que a gente serve ao mundo da forma que pode, né? Por isso que muitos seres, ao se alimentarem, né, fazem uma oração ao que estão comendo, agradecem a comida, ao servir daquelas plantas, né, que estão comendo, nem que seja para honrar a vida daquela planta que vai alimentar e manter a tua vida para que tu continue alimentando e mantendo o mundo, né? Num sentido de corrente de prosperidade para o mundo, para o meio, né? Então, acho que ambos os casos a gente tende no futuro, né, a se alimentar mais da questão realmente energética das propriedades atmosféricas. É o que eu entendo assim, né, da luz, claro, da energia solar e das propriedades atmosféricas. Mas eu acho que, como diz os mentores, a mentora Ignacio, o mentor Lázaro, ele é médico, né, e ele disse que o nosso corpo ele não precisa dos alimentos que a gente come, né? Por exemplo, reposição de vitaminas, de minerais, de tudo mais, assim, né? Ele não precisaria, né? Mas hoje em dia, devido a algumas circunstâncias e tudo mais, os nossos hábitos, nosso não sei o quê, acabam precisando. Mas porque histórias de muitas colônias espirituais, por exemplo, que demoraram para abandonar a comida de carne no extrafísico, né, porque as pessoas eram bastante acostumadas e muitos cientistas que lá estavam não acreditavam que a gente não conseguiria se alimentar ou viver sem a proteína animal e tal. Mas com o tempo, né, e com intercâmbio e intercursos de seres do universo, né, no intercâmbio dos conhecimentos, começaram a vendo que eles poderiam, sim, né, através de outras fontes, ter aqueles recursos no organismo. E daí, então, eles passaram a abandonar literalmente as alimentações
tanto de carnes quanto de, em últimos casos, vegetais, até se alimentar dos recursos atmosféricos unicamente. Mas o próprio mentor Ignaz diz que quanto a nós aqui encarnados, né, ele diz que no momento não nos é cobrado, em questão de humanidade, não nos é cobrado, né, a alimentação prânica, alimentação solar, que no momento não nos é cobrado a nossa alimentação. Claro que sem exagero, sem excesso, sem desperdício, né, porque daí sim é botar fora algo, né. Mas que não nos é cobrado isso, que no momento que nos é cobrado é aquilo que sai de nós e não aquilo que entra. E que teremos outros momentos onde seremos cobrados o que entra também. Né? Mas que no momento, ele sempre diz que a única coisa que a gente tem que fazer na Terra é ser feliz. É a única coisa que a gente tem que fazer. Simples ou difícil, você que sabe. Né? Mas ele diz que a única coisa no momento é essa, que ainda não nos é cobrado o que entra. Né? Claro que se a gente quiser dar um passo a mais, melhor, né? Mas o mais importante é que a gente consiga conviver em paz como humanidade, né? Ô, Pablo, eu quero até te agradecer esse comentário que você fez aí, que há mais de um ano eu questionei isso uma vez num grupo, acho que eu cheguei até a comentar com você, e deu um que provocou danado, que eu questionei a questão da alimentação das plantas, e tinha umas pessoas que eram vegetarianas e veganas nesse grupo. E eu falei, bem, não estou criticando ninguém, nem estou levantando bandeira, mas a partir do momento que a gente já sabe que o vegetal ele se comunica entre si, que ele tem vida, que ele é um ser vivo, não seria tão cruel sacrificar um vegetal quanto um animal? Nosso negócio pegou o grupo, eu saí, sabe, do grupo. Acabei saindo do grupo porque eu falei, não vou levantar mais bandeira, não, porque não vai dar. Eu sempre tive essa curiosidade. É que também as formas de experimentar o mundo são diferentes, né? Que nem no caso eu estava falando da comunicação entre os vegetais. Isso já está bem comprovado, né, cientificamente. Tem até daqueles documentários ingleses super bem feitos, que é sobre botânica, que eles mostram, assim, mostrando cores no ar, como que funciona. Parece que são uma espécie de... algo parecido como fosse um feromônio, que a planta, no momento que ela é ferida, ela começa a produzir essas substâncias que elas são jogadas no ar, e as plantas, quando captam isso, elas percebem o que está acontecendo, e elas já reagem, o caule delas, as folhas já começam a reagir automaticamente. Então, tem um tipo de comunicação, só que é completamente diferente do que a forma que a gente percebe o mundo. Então, também provavelmente a forma de sofrimento delas deve ser completamente diferente do que a gente imagina. Tem um ponto a ser observado que é muito importante. Como eu disse, eu estava me referindo ao Reino Deva, e o Reino Deva é muito mais complexo do que a gente possa tentar figurar, e o que eu disse é que realmente os intrusos nesse planeta somos nós. Então, o Reino Deva, eu falo tanto os animais como planta também, e realmente é um outro tipo de consciência. O que seria mais viável, igual a ciência já sabe que 80% da energia que a gente absorve não vem dos alimentos, ou seja, a gente se alimenta muito mais de outros tipos de energia, assim. E aí o que acontece é que tem uma métrica que também às vezes não é percebido, que é os frutos. Os frutos, eles caem, você não precisa de arrancar o fruto. Simplesmente, quando ele está bom para ser consumido, ele vai cair, porque é um processo de reprodução da planta natural, tanto que não se aconselha a se alimentar, a comer as sementes e nem os bagaços, simplesmente a polpa. Então, há esse processo de não interferência. Eu conheço muita gente que só se alimenta de frutos que caem, porque é um processo. Então, você se alimenta daquela polpa e cuida da semente. Você faz com que o processo reprodutivo daquela planta continue, ou seja, você não interfere, porque a polpa daquela fruta é justamente para alimentar aquela semente, para dar o famoso esterco, né? Ela vai se decompor e vai virar um esterco para aquela planta poder germinar. Há esse processo,
Inclusive tem aquele filme Kepak, acho que, né? Eu não sei Apex, o caminho da luz. Isso, ele só se alimenta de fruta e ele fica encantado com os frutos aqui da terra, que realmente são incríveis. E o que acontece é esse processo. Então você não interfere, a não ser que você tenha essa consciência de conduzir a semente daquela planta para justamente não interferir nesse processo. Mas o que acontece em questões de alimentação em planta e carne é a semelhança. Por exemplo, nós somos semelhantes, né? Os animais somos os nossos próximos. Então, o próximo, o que acontece é uma coisa que está realmente no DNA. Às vezes, quando tem uma frase do homem que é muito interessante, que ele fala, não, mas você vai comer um cadáver, que ele fala para o Pedrinho, mas tem um cadáver no seu prato. E aquilo é tão chocante quando você escuta e você fala, nossa, é mesmo, eu estou comendo um cadáver. E aí, o que acontece é que esse tipo de... Você está ingerindo um DNA que não é seu. E a planta é completamente diferente. É lógico que são processos, mas tem vamos dizer assim, uma ciência cósmica nessa situação, a qual pode ser observada e levada em conta se você não quiser atrapalhar nenhum processo, né? Então você tem a opção dos frutos. Excelente colocação, Cris. Excelente colocação mesmo. Sim, sim. Eu acho que seria a alimentação mais sensata, talvez, a se fazer, né? Realmente. Sim, eu quando me alimento de frutas, lógico que eu não consigo ainda muito, mas quando eu passo um dia comendo fruta, nossa, eu me sinto outra pessoa. Mas é lógico que eu tento justamente dar uma vazão, não basta comer o fruto, é ter uma consciência de dar vazão. Inclusive já tem lugares aqui na cidade, não só aqui, mas imagino que seja em outros também, que recolhem sementes que você consome para justamente eles poderem reproduzir essas sementes em outros lugares com consciência, porque às vezes você não pode plantar uma fruta onde realmente não é o habitat dela. Então você tem que criar, ou você cria um habitat para aquilo se reproduzir, né, de forma sustentável, porque senão você também vai interferir no processo, né, daquela planta ali, daquele lugar. Então, tem todos esses tipos de coisa. Muito bem, é verdade. E para o reta final da nossa conferência, vamos ver aqui que tem muitas mensagens dos membros, né? Pava, com o aumento do desemprego, muitas pessoas estão sendo obrigadas a repensar o modo de ganhar a vida. Devemos ficar atentos para aprender novas habilidades que estejam ligadas ao velho mundo. Interessante essa pergunta, né? Interessante essa pergunta, né? A gente tem um vídeo no canal sobre as profissões da nova era, da nova terra, né? Que acredito que muitas trabalhos que existem hoje vão continuar, claro, vão se aperfeiçoar, vão se desenvolver, né? Então acredito que todos sejam válidos, todas as ciências são bastante válidas, que a gente vai continuar sempre utilizando, tanto a medicina quanto a engenharia, quanto, professores, todas as áreas essas, acho que elas podem sofrer bastante atualizações, mudanças no modo de agir e de ser, mas continuarão existindo. E que sim, vai ter muitas práticas que hoje são consideradas alternativas. Tudo aquilo que hoje é considerado alternativo é o que vai acabar alternando. Vai ser bastante vigorado, né, na nova terra, tudo aquilo que hoje é alternativo, porque surge justamente como alternativa aos modos clássicos, né? Como às vezes algo que é mais eficiente, que é mais avançado. Então, vale a pena ver, tem um vídeo no canal que é as profissões da nova era, da nova terra. Recomendo que assista aquele lá. Assim não for, deixa fluir naturalmente, né? Quando não há vontade não como, mas quando sinto vontade como. A Bruna diz que sou marombeira, comia 1 kg de carne por dia. Parei de comer carne do dia para a noite. Mas filhos e marido ainda comem muito. Imagina, tenho que cozinhar carne e ignorá-la. Realmente. Vamos ver aqui. Jane Márcia apoia o vídeo das linhas. A Jane, vamos fazer, certo?
Leiam Fisiologia da Alma, do Ramatiz. É um belo pontapé para deixar de comer carne, diz a Milena. Que legal, ótima recomendação de livro. Pava, pergunta o Pedro Samuel, pode falar mais sobre o resfriamento no hemisfério norte e migração aos países do sul? Pois é, as informações que tenho, né, e elas podem, claro, ir modificando com o tempo, é de que com o polo norte da Terra caminhando cada vez mais para a Europa, como ele está, né, levará junto o frio. Tenderá a ficar cada ano mais frio, não só lá, mas toda a parte norte, certo? E isso vai provocar com que as pessoas prefiram vir para as partes do sul, seja América do Sul, então, mas a ponto de esfriar bastante mesmo, certo? A ponto de literalmente as pessoas preferirem deixar as regiões e virem tanto para o Brasil, a América do Sul, África e a Austrália, né? Que são os locais que estão no hemisfério sul, que passará a... Não digo que eles ficarão mais quentes, mas eles ficarão numa região onde não terá tanta alteração climática. E em contrapartida também outros lugares que terão algumas geologias modificadas, né, por questões de mudanças geológicas da Terra, e também, né, farão migrações para áreas mais seguras do planeta. Isso eu não sei dizer em quantos anos isso leva, né, mas acredito que até 2057 isso terá concluído. Eu acredito que sim, até 2057 isso já vai estar em vigor, ou seja, quando a gente vê o Brasil e o mundo em 2057, vai ser totalmente outro, os continentes, os países, tudo, vai ser outro mundo em 2057, as pessoas, certo? Esse frio então, eu não sei se isso é uma... Oi? Esse frio geograficamente seria mais ou menos até o topo do México ali, digamos, daquela linha para cima que provavelmente esfriaria tudo. Acredito que sim também, certo? Eu ainda tenho que pesquisar mais sobre isso para falar mais sobre isso, certo? Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso um dia, mas eu vou com calma, porque senão depois, né, sabe como é que é. E pessoal, naquele vídeo dos Dias de Escuridão, eu juro pra vocês que eu na minha ignorância, não pensei que as pessoas iam ficar com medo. Não pensei, porque eu não tinha medo nenhum. Assim, uma coisa, sabe? Pra te ver, né? A gente tem que saber muito como falar com o público, literalmente. Eu acredito que realmente possa ter errado em falar de uma forma que talvez assustei algumas pessoas. Mas no meu ver, no meu ver, né? Mas peço desculpa a quem ficou um pouco assustado. Aliás, é um bom assunto a gente falar sobre se assustar. Porque... aproveitando o último minuto aqui, porque, por exemplo, eu acredito que muitas pessoas se assustam muito com pouca coisa. Por exemplo, no vídeo de hoje mesmo, eu tive muitas mensagens, né, dizendo assim, puxa vida, que susto que eu levei, né, porque, não, claro, né, tudo bem. O título deveria ser diferente porque eu fiquei assustada, né, mas o título é assim, né. Olha só, Bezerra de Menezes inicia a guerra em Capela com Chico Xavier. Ou seja, inicia a guerra em Capela. Eu acredito que as pessoas saibam que Capela é um outro planeta, né? E Bezerra de Menezes iniciar a guerra, no mínimo, pensa que é uma piada de início, né? Porque Bezerra de Menezes iniciar a guerra em Capela com Chico Xavier, né? Tá mais pra engraçado que pra assustador, entendeu? Mas as pessoas se assustaram, né? E, gente, não tem o que fazer. É esse mesmo o título, sabe? Porque foi o que aconteceu. Segundo essa história que foi contada lá pelo Geraldo Lemos, né? E que eu até acredito que seja verdade, sim, porque faz bastante sentido, né? Todos nós temos uma longa... outra coisa, pessoal, que só para encerrar, que já estamos passando do assunto, mas outra coisa, depois que a gente passa a ter o insight de que muitas coisas que a gente sonha tem ligação com vidas passadas nossas, a gente começa a fazer muitos encaixes por aí. Sabe aqueles sonhos recorrentes, aquelas sonhos que a gente vê assim, esse lugar eu tenho certeza que eu conheço, eu tenho certeza que eu já vi. A gente começa a fazer relação que de repente eu já vi mesmo, já vivi. Porque às vezes a gente pensa, é uma realidade paralela que eu vou pra lá, sabe? Mas não, às vezes foi uma vida passada. E claro, a nossa mente encaixa aquilo como nós aqui agora. Porque como é que ela encaixa o eu pra trazer do paracérebro para o cérebro? O eu sou eu, né? Como é que ela encaixa o lugar que ela tá? É um lugar parecido com a Terra. É a Terra, entendeu? Mas se a gente for ver,
tem muitas ligações com vidas passadas, e quem sabe até realmente na Terra foi. Então a gente começa a ter um novo ponto para olhar para os nossos sonhos. E isso é muito interessante, muito interessante. Comecem a pensar se será que isso não foi uma vida passada minha. E daí, vejam se tem alguns insights com isso, certo? Shirley Marques, quem disse que não estará aqui em 2057, né? Não sei nem se eu vou estar aqui. Não sei nem se eu vou estar aqui no mês que vem. Muito bem. Achei, como é que é? Pá, achei que você estava canalizando naquele vídeo, você estava muito diferente lá. Milena, tu sabe que eu também acho. É porque eu estava muito, muito próximo do meu mentor, sabe? E daí, tanto que aquele vídeo não teve nem um corte, nenhum. Não li, nem nada, foi reto. Eu tive com certeza eu tive bastante inspiração, porque eu estava muito próximo da energia do mentor. E fluiu de uma forma que é exatamente o que eu queria falar, sabe? Eu acho que muita gente percebeu. E o que eu acredito também. Oi? Acho que muita gente percebeu. Eu lembro de ver vários comentários das pessoas falando que você parecia que estava muito zen, que estava muito tranquilo. Teve pessoas que me recomendaram um médico. Ai, gente. Então foi essa a nossa conferência. Eu quero agradecer a presença dos nossos membros de vídeo. Começando então pelo Bruno. Muito feliz pela tua presença. Também estou muito feliz de estar aqui, de todos estarem aqui. Então, uma ótima noite a todos. Muita paz. E talvez dedicar quem puder, dedicar uma oração pro pessoal lá do Líbano. É verdade. E é isso. Muita paz com todos. Que legal. Boa noite, Bruno. Boa noite. Cris, muito boa noite. Boa noite, uma ótima semana a todos. Muita paz, muita luz. Vocês possam refletir essa luz para onde passar, para onde a sua energia alcançar. Muita luz, que tá frio hoje. Tá frio? Aqui, essa semana aqui tá quente. Eu tô aproveitando essa semaninha quente aqui. Maravilha, Cris. Boa noite, então. Boa noite. Nossa querida Joyce, hoje não falou nada. Boa noite, uma boa semana para todos vocês. Quero agradecer muito por vocês virem aqui, viu, Joyce? Por virem aqui na terça-feira conosco, conversar. Só por estarem aqui já é muito bom, certo? Certo. Miriam, muito boa noite, nossa querida Miriam. Boa noite a todos, aos membros de vídeo, ao pessoal que acompanha aí pelo chat. Que Jesus abençoe a cada um de vocês com muita luz, muita paz, muita sabedoria, que a gente está num momento que a gente precisa de muita sabedoria. E eu queria perguntar uma coisa, Monize, você melhorou, Monize? Da leseira que a gente andou aí. Eu até tinha esquecido. Tudo está transformando o tempo todo, né? Então, melhorei, aí já entrei em outro ciclo. Já, só uns 2, 3 dias. Mas que Deus abençoe a todos vocês, gente. Até semana que vem, um beijo. Obrigado, Miriam. Muito boa noite. Dorme com os anjos. Lembra que depois do 6º mês, Miriam, acaba a vontade. Assim, 98,8% da vontade. Porque é um ciclo, né, de neuroplasticidade, depois o cérebro não sente mais falta. Depois vou passar para a carne. Oi? Depois eu vou passar para a carne. Vou tentar parar com a carne. Eu estou querendo só me torturar, né? Não, um de cada vez, Miriam, um de cada vez. Tá? Boa noite, Miriam. Boa noite. Monize, muito boa noite. Parece aqueles animador de estádio de futebol, né? Chris Kids, Monize, muito boa noite. Aí vem correndo assim, né? A gente vem correndo. Eu vou providenciar aqueles microfones que caem do teto, sabe? Que vem aqui, Monize. Isso é igual. Boa noite a todos, uma boa semana. E assim, falando até sobre o assunto, assim, mas está ligado a todos os assuntos que a gente conversa, vai cada um no seu tempo também, que assim, o corpo também, ele acaba dizendo para a gente os momentos das coisas, então, não precisa também apressar para tentar virar santo,
Deixa as coisas fluírem. É verdade. Tá certo, Manice. Muito bem, pessoal. Eu agradeço muito, então, a presença de todos vocês. Espero vocês terça-feira que vem mais uma vez para o nosso maravilhoso Encontro às Terças. Certo, pessoal? Fiquem em muita paz e um abração para vocês. Um beijão, na verdade. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Beijo. Beijo, gente. Pessoal, mais uma Conferência da Paz. Eu nem sei de que número é essa, mas eu espero que vocês tenham gostado, certo? Espero vocês terça-feira que vem. E, de novo, né? E sexta-feira, pessoal, o episódio 22. Já gravei hoje aqui com a Ione, com a Cláudia, com o Jordelei. Estará muito legal, tá bom? Eu espero que você goste, que assista, que eu faço com muito carinho. Nós nos vemos nos próximos. Tenha uma maravilhosa semana. Um grande abraço e até mais. Agora o botãozinho que desliga é aqui, ó. Até mais, pessoal.